Um abraço, torcedor. Começa aqui de novo na Rede Real, o programa 10 em Bola. E começando a nossa primeira parte, vamos falar do futebol de Barbacena. E hoje eu tenho a satisfação, o prazer de receber o Relações Públicas da Liga de Esporte Barbacena, o radialista José Luiz, que vai falar para o telespectador o que vai acontecer neste final de semana em Barbacena e região. Um abraço, Zé Luiz. Um abraço, Beto Santos. Um abraço aí a todos os telespectadores aí da Rede Real, principalmente o programa Desembola. Uma boa noite a todos os desportistas aí. Nós vamos ter em Barbacena e por toda a região a bola rolando aí em diversos pontos aí da cidade, né? E falando sobre a segunda Copa Varziano de Futebol, promovidos aí pela Liga de Desportos de Barbacena, a segunda rodada acontece aí neste final de semana, já no domingo, dia 2, né? Com mais 8 jogos. Pela chave A, no Campo do Sapé, às 13 horas, nós teremos aí Kojak enfrentando a equipe do Boa Vontade. No campo do Ipanema, às 10 horas, nós teremos Mosqueteiro enfrentando a equipe do Barcelona. Pela chave B, lá no campo do Pinheiro Grosso, às 13 horas, nós teremos Ozanam enfrentando a equipe do Minas. No campo do Santa Maria, às 10 horas, 9 de março, enfrenta a equipe do Sapefuc. E lá pela chave C, no campo do Campestre, às 10 horas, Internacional enfrenta a equipe do Industrial. No campo também do Campestre, teremos o segundo jogo às 12 horas, entre Verona e Inter do Valentim Prenassi. Pela chave D, nós teremos no campo do Nova Suíça, às 10 horas, a equipe do Nacional enfrentando a equipe do Vila Real. E o Pinheiros e o Arsenal, né, estará de folga neste final de semana. E nós teremos também pelo campeonato da categoria Master Quarentão, né, que já foi desenvolvido, houve uma reunião grande nessa sucesso semana. Ano passado, né? Isso. Nós tivemos aí uma reunião e já foi tudo acertado, né? O campeonato de categorias Master Quarentão, promovidos pela Liga de Desportes Barbacena, em parceria com a Prefeitura Municipal de Barbacena, com a participação de 11 equipes. E o campeonato terá seu início já no próximo dia 8 de fevereiro, né? Sábado, quando teremos aí a primeira rodada. A primeira rodada vai acontecer entre o RHZ enfrentando a equipe do Olympique, lá na sede campestre do Olympique, às 15 horas. O Esparta, por sua vez, enfrenta a equipe do Andaraí, lá no estádio de Santana, na cidade de Antônio Carlos, às 9 horas. O Capela Nova estará enfrentando a equipe do Carandaí, lá no estádio Major João Rocha, na cidade de Carandaí, às 15 horas. O Industrial também estará enfrentando a equipe do Farrinha, no estádio municipal Tiradentes, lá na cidade de Ressaquinha, às 15 horas. O CFC enfrenta a equipe do Fama, lá na... A equipe do CFC estará enfrentando a equipe do Fama, mas o estádio ainda está a ser definido, né? E o 7 de setembro estará de folga neste final de semana, na primeira rodada aí do campeonato da categorias Master Quarentão. Falando sobre a Copa Barbacena de Futebol 2014, né? A segunda rodada também acontece neste final de semana, no dia 2. Pela chave A, nós teremos às 10 horas a Aliança enfrentando a equipe do Ajax, lá em Pinheiro Grosso. O Novo Horizontino estará enfrentando a equipe do Casa Verde, lá no Santa Efigênia. O Olaria enfrenta o Ipiranga, lá no Olaria, lá no bairro Sapé. Pela chave B, nós teremos às 10 horas União enfrentando a equipe do Renovação, lá na Marquês de Maricá. O IFA enfrenta a equipe do Mila, lá no campo do Ipiranga, no bairro Dom Bosco. O Mamonas estará enfrentando a equipe do Real Sapé, lá no Minas, no bairro Grocotó. E o campeonato regional lá da localidade do Mendonça, né? Quarta rodada, também acontece neste final de semana, no domingo, dia 2. Às 13 horas, o Cruzeirinho estará enfrentando a equipe do Juventus. Às 15 horas, Palmital enfrenta a equipe do Palmital B. E pela quarta Copa Verão de Futebol da localidade do Galego, 2014, a quarta Copa
acontece também neste domingo, neste final de semana, dia 2, com 4 partidas. Às 9 horas, o Galego enfrenta a equipe do Niterói. Às 11 horas, o Mercenários enfrenta a equipe do São Camilo. E às 13 horas, Goiás enfrentando a equipe aí do TRB. E, finalizando, às 15 horas, o Boa Esperança enfrentando a equipe do Japão. E a equipe de futebol arte vai ser aí a representante de Barbacena no Campeonato Mineiro 2014, nas categorias Sub-12, Sub-14 e Sub-15. É isso aí, a bola rolando em Barbacena e região para vocês desportistas que acompanham aí o programa Desembola aqui pela rede Estrada Real. Um abraço, Luiz, muito obrigado pela sua participação, né? E hoje também recebendo a presença do desportista, radialista Carlos Alberto Gonçalves Júnior, nosso querido Tostão, que eu tenho um prazer muito grande a sua presença hoje aqui na TV Estrada Real, no programa Desembola. Muito obrigado, Beto, amigos aí da Estrada Real, principalmente do Desembola. É um prazer muito grande estar participando aqui com vocês deste programa. Vamos falar aí sobre o futebol. Eu queria que a sua opinião, a sua experiência, Campeonato Mineiro. Olha, Beto, o Campeonato Mineiro é o seguinte, todo mundo já sabe a tradição que tem aí, né, os times mineiros, principalmente o Atlético, o Cruzeiro e o América, mas inclusive logo quando aqui cheguei, né, estava até brincando com o Renato, falando sobre o jogo do Atlético ontem. É lógico que primeira partida do Campeonato Mineiro aí do Atlético, empatou ontem com Minas, bom, 0-0, quer dizer que vai regularizar a equipe do Atlético por esse empate. É lógico que é o primeiro jogo, o Atlético ainda está desfalcado, o lateral esquerdo, o Júnior César, da equipe do Atlético, ele foi dispensado, não renovou o contrato com o Atlético está improvisando o lateral esquerdo, Ronaldinho Gaúcho ainda não está atuando, está com problema, o Atlético ainda tem algumas definições, alguns atletas ainda a serem colocados na sua equipe, porque o técnico Paulo Tuori ainda não tem o time base em mãos. E Campeonato Carioca? O Campeonato Carioca começou aí, o time do Botafogo, o Fluminense e o Vasco, quando no início do Campeonato Carioca, não começaram bem. Começaram empatando, outros perdendo. Apenas o Flamengo tinha ganho 2 partidas seguidas, depois empatou outra, mas agora eu acho que o time do Vasco da Gama engrenou. Principalmente após as 2 goleadas que foram realizadas aí pela equipe Cruz Maltina. O time do Botafogo também está jogando praticamente com o time B, porque vai disputando aí a Taça Libertadores, inclusive o Botafogo empatou ontem. Perdeu ontem, perdeu por 1-0 ontem lá no Equador, na primeira partida aí pela Taça Libertadores. E o Fluminense também voltou a vencer, o Flamengo também voltou a vencer ontem por 2-0, o Elano, inclusive o Elano que foi contratado junto à equipe do Grêmio. Bom jogador. Bom jogador, fez um golaço ontem para a equipe rubro-negra e o Flamengo venceu pelo placar de 2-0 e está aí na liderança do Campeonato Carioca. E para finalizar, estão Mano Menezes no Corinthians, ontem uma goleada do Peixe. Beto, eu assistia o jogo ontem do Santos, lá na Vila Belmiro, Santos e Corinthians, realmente um vexame da equipe do Corinthians. O Mano Menezes, eu não sei se realmente ele vai dar certo junto à equipe do Corinthians, principalmente... No Flamengo ele não deu. Não, no Flamengo ele não deu certo, quis jogar a culpa nos jogadores, e agora foi para a equipe do Corinthians. E o seguinte, a torcida corintiano é muito exigente. E ontem, inclusive, eles estavam tentando falar em agredir alguns jogadores, não gostaram também, vaiaram o Mano Menezes. Se o time do Corinthians continuar da mesma maneira que está, a torcida do Corinthians vai ficar em cima, vai reclamar junto à diretoria e, olha, pode ser até que o Tite volte. Tostão, muito obrigado pela sua participação e espero que você volte aqui sempre para aí falar com os telespectadores da Rede Real. Um abraço, Beto, muito obrigado aí pela oportunidade e se novamente eu for convocado, estarei com prazer aqui para participar do programa Desembola. Daqui a pouquinho eu volto com Renato Augusto, aqui no programa Desembola.
fibra ótica. A revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A CityDes tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão e suporte técnico avançado, mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP, qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. CityDes, há mais de 20 anos inovando em tecnologia. CityDes, sua solução em telecomunicações. Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região, centro de medicina e diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia, centro cirúrgico avançado para diversas especialidades. O que há de mais moderno na cirurgia de catarata, apartamentos para internação com maior conforto e privacidade, um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia, compromisso com a sua saúde. Voltamos a apresentar Desembola e agora eu vou convocar Renato Augusto para o panorama do futebol brasileiro. Um abraço, Renato. Um abraço, Beto. Um abraço, amigo da Rede Real. Começando aí a falar sobre os campeonatos e o Santos, hein? Santos e Corinthians, esperava-se um clássico equilibrado. Vou até olhar direito aqui, 5-1 para o Santos em cima do Corinthians. O que aconteceu com o Corinthians? Corinthians, hein? Mano Menezes voltando com aquela pompa toda, que não sei o que vai acontecer e tal. E aí, aconteceu. Perdeu de 5-1 para o Santos na Vila Belmiro. O Santos dando olé no time do Corinthians. Pera aí, acho que tem alguma coisa errada aí. Então, o Santos dá olé no Corinthians, goleando o rival. E aí o Mano Menezes tentou fazer mudanças, entrou o Alexandre Pato, mas não adiantou nada. O Corinthians realmente perdeu por 5-1. E a torcida, que estava com raiva, o Oswaldo de Oliveira tinha feito lá gestos obscenos para a torcida da própria torcida do Santos, agora está em paz, está em lua de mel, o jogo disputado na Vila Belmiro, com a goleada por 5-1 do Santos. Será que tem crise no Corinthians? Tem crise no Corinthians? Será? Sei lá, hein? Vamos ver, porque o Alexandre Pato já foi vaiado no jogo passado. Vamos ver como é que vai desembola o resto aí do Campeonato Paulista. O Palmeiras joga hoje contra o Penapolense. Vai jogar hoje no Penapolense, lá no Pacaembu. E o interessante é que o Penapolense veio para São Paulo para fazer aquele treino e tal. Está treinando aonde? No próprio CT do Palmeiras. Será que é jogo de compadres aí? O Penapolense foi lá para o CT do Palmeiras ontem, ficou o dia inteiro lá usando da infraestrutura do Palmeiras. Treinou, e o jogo é hoje às 19h30, como disse, no Pacaembu. E o São Paulo? Bem, o São Paulo venceu por 6-3 o Rio Claro, com o Luiz Fabiano fazendo 3 gols. Falei tanto do Luiz Fabiano aqui, até do começo do programa até ontem, e agora o Luiz Fabiano desencantando, fazendo aí seus 3 gols. Será que acabou a rusga entre a torcida e o São Paulo? Acho que não, mas o Luiz Fabiano começou a dar o primeiro passo para que acabe essa pequena crise com a torcida do São Paulo. Parabéns ao São Paulo, que venceu aí por 6-3. E só falando mais uma vez do Santos, essa história do Neymar tá pegando fogo, hein? Mais de 500 milhões de reais envolvidos na transferência do Neymar para o Barcelona, e o Neymar apresentou um documento mostrando que o Santos autorizou ele a negociar com o Barcelona lá atrás, em 2011. A diretoria do Santos até então estava negando, mas agora não tem jeito de negar, não. Está lá o documento assinado por toda a diretoria santista. O Neymar, até ao que parece, está isento nessa situação toda. Campeonato Carioca, o Flamengo venceu por 2-0, né? O Elano marcando, já segundo jogo do Elano já marcando, o Flamengo muita festa, tá líder aí do grupo do Campeonato Carioca. Parabéns à equipe do Flamengo, tá fazendo um futebol bacana, venceu bonito, né? Destaque aí pro Elano, o Alexandre entrou ontem também no segundo tempo, mas ontem ele não fez gol não. Mas parabéns à equipe do Flamengo, que venceu aí o Friburguense por 2-0. E o Vasco acho que agora calibrou o pé ali os seus jogadores, e mais uma goleada, 4-0 para o Vasco em cima do Audax Rio, 2 do Bernardo, fazendo um jogo bacana, um jogo fora de casa. O Vasco vencendo por 4-0, seguindo forte aí no Campeonato Carioca. O Fluminense venceu também por 1-0 o Resende. Placar magro, mas o que importa? O que importa é que venceu, e o Conca, mais uma vez, decidindo, ajudando a equipe do Fluminense aí no Campeonato Carioca. E chegando ao Botafogo, bem, o Botafogo estreou ontem na pré-Libertadores contra o Deportivo Quito lá no Equador e perdeu por 1-0. O gol foi marcado logo no começo do jogo, ali aos 10, 15 minutos do primeiro tempo, mas o Botafogo não conseguiu reagir
e perdeu por 1-0. Mas uma coisa eu te digo, torcedor botafoguense, o time do Quitos lá é horroroso, é muito ruim. Os caras ontem jogando em casa, a torcida apoiando, dando chutão, bola pra cima. Se jogar um futebol bacana aqui no Maracanã, não tem nem chance pra esse time aqui no Brasil. Mas tem que concentrar, tem que fazer um gol, porque o Botafogo também não jogou muito bem ontem não, viu? Marcelo Oliveira usando treino para aprimorar a parte técnica do Cruzeiro. O Cruzeiro não jogou ontem, só joga no final de semana contra a Caldense. E o Cruzeiro treinando bastante aí, porque quer a segunda vitória consecutiva no Campeonato Mineiro. Está se preparando ainda, está esquentando as máquinas da equipe do Cruzeiro para que possa brilhar no Campeonato Mineiro. E o Atlético estreou ontem no Campeonato Mineiro, empatando em 0-0 com o Minas Futebol. Bom, o jogo foi morno. Segundo tempo foi melhorzinho um pouco, com as alterações feitas pelo Paulo Autuori. Entrou o Dátolo, entrou chama Marion, jogador, muito bom, diga-se de passagem, da base do Atlético. E quem entrou? Renan Oliveira. Vou te falar, desde a época, estou na rádio já há tanto tempo, trabalhando em rádio, eu sempre disse isso, que o Renan Oliveira é a eterna promessa, nunca joga nada. E agora esse jogador volta para o Atlético. Será que tem alguma coisa a acrescentar? Sei lá, hein? Sei lá se tem alguma coisa a acrescentar o Renan Oliveira. Mas entrou para jogar ontem, fez uma graça lá o Paulo Autuori. Vamos ver como é que reage aí. Pra gente terminar, só reiterando o que o pessoal falou no programa passado, quero mandar um grande abraço pro nosso amigo Hubert, que tá assistindo a gente. Ontem ligou pra gente aqui de novo, né? Tá pedindo abraço todo dia. Vai pra Recife agora, numa nova empreitada na vida dele. Um grande abraço para você, sucesso, tudo de bom. Um abraço pro botafoguense Roberto, pro atleticano Rafael, pro Juninho também tem abraço para dar aqui, o Beto tem abraço. Vamos ver como é que anda o programa. Grande abraço, até o próximo programa. Essa é a Fazenda do Registro Velho, uma construção do século XVIII considerada a mais antiga do Caminho Novo da Estrada Real. É uma pena ver uma construção tão antiga e importante para a história sendo destruída pela ação do tempo. Depois de inúmeras tentativas do IPHAN para proteger esse patrimônio, foram lançadas algumas hipóteses do porquê nada funcionou. Uma das hipóteses é de que a Rainha Maria, a Louca, teria lançado uma praga, já que essa casa pertenceu a um dos inconfidentes. As terras dessa fazenda abrigaram o primeiro cemitério de moradores brancos de Barbacena. Na época já haviam índios morando aqui. E a outra hipótese é de que esses mortos se revoltaram. Segundo os historiadores, esta propriedade desempenhou um papel importante na Revolução Liberal, de 1842, quando o grupo de Teófilo Otoni saiu para enfrentar as tropas de Luiz Alves Lima e Silva, o Duque de Caxias. O abandono da Fazenda do Registro deixará um buraco na nossa história. Voltamos a apresentar 10 em Bola e hoje, mais uma vez, a bancada 10 em Bola. Do lado do Galo, Juninho Doente, e do lado do Cruzeiro, Bruno Simões. Primeiro, Bruno, um abraço, aqui a sua participação hoje, mais uma vez, no 10 em Bola.
Isso aí, Beto. Uma boa noite para você, uma boa noite para o Juninho. Um grande prazer estar aqui novamente, né? E com muita alegria, depois de ver aqueles resultados de ontem, né? Do futebol brasileiro, da Libertadores, né? Teve goleada, teve, né? E também o Campeonato Mineiro deu 0-0. É esperado, né, Beto? Como eu falei no outro programa, realmente esperado. O Atlético entrando no campeonato completamente despreparado. Agora, eu até achei interessante, que eu não esperava, mas apareceu lá até acho que a única surpresa do jogo. Eu acredito, até o Juninho depois deve comentar sobre isso também. Mas realmente o Atlético ontem apresentou um garoto que parece sair da base lá agora. Foi destaque. De Marion, deve ser uma mistura de alguma Maria com Ronivon, né? Mas eu sei que realmente ele apresentou um bom futebol. Parece que é um menino que tem futuro. E a surpresa maior, que também nem tanto surpresa, até pelo técnico que tem hoje lá, é o Corinthians, né? Que tomou 5-1. 5-1 do Peixe. O Peixe quase consegue fazer um feito como aquele fantástico feito do 6-1 de Minas Gerais, mas fez um 5-1 muito bom. Mas é esperado, porque o Corinthians trazia o Mano. O Mano teve uma grande chance na vida dele para aprender a ser um grande treinador de futebol. Quando ele podia ter vindo para o Cruzeiro para poder ter sido aprendido e se tornado um bom treinador. Mas na época ele resolveu ir para o Corinthians, depois fez aquela destruição na seleção brasileira, destruiu o Flamengo e agora vai destruir o Corinthians de novo. Juninho doente, hoje chegou meio jururu aqui, aconteceu alguma coisa? Tá nada, Beto. Boa noite, pessoal da Rede Real, boa noite, Bruno, boa noite, Beto. Ô, Beto, jururu eu não cheguei, não. Você sabe por que o Cruzeiro não empatou o jogo dele, né, Beto? Por quê? Por quê? Ué, porque o juiz não foi homem pra dar pênalti, Beto. Senão era 1-1 também. Esquenta a cabeça não, Cruzeiro. O Atlético tá apenas começando, demorou mais a voltar das férias e tava esperado. Realmente o Bruno falou ali, citou um grande nome do jogo, que foi o Marion. Um menino que veio da base, que todo mundo achou que ia ser mais um café com leite que estava entrando lá e destacou muito no jogo ontem. Agora, ontem teve uma decepção também, hein? Paulo Autori, pelo amor de Deus, vamos chegar a esse programa em Belo Horizonte. Renan Oliveira não tem mais vaga no Galo. Ontem eu acho que o Atlético colocou... Né? Ressuscitou. Tentou ressuscitar. A eterna promessa do Atlético. Exatamente. Que ontem eu acho que ele tentou colocar aí o Renan Oliveira para jogar, porque o Sport Recife está com interesse em cima do jogador, né, Beto? Então, às vezes, é para tentar valorizar mais um pouquinho assim. Desistido. Ou desistido, né? É verdade. Que eu vou te contar um negócio, Renan Oliveira, ó. Vai jogar nos times mais menores, né? Porque eu vou te falar a verdade, ó. No Atlético você não tem mais chance não, Renan. O Renan Oliveira até que teve uma boa participação no ano passado na equipe do Goiás. Do Goiás, né? Exatamente. Andou fazendo uns bons jogos, mas realmente é um jogador que, tecnicamente, ele não mantém a sequência de jogos. É um jogador que aparece muito bem num jogo, depois fica aí. Dois jogos aparece bem e 5 mal, né, Beto? E ontem também a gente tem que destacar aí, como o Bruno destacou aí, a vitória do Santos em cima do Corinthians, que foi um massacre, né, gente? Pelo amor de Deus. O Corinthians ontem tava morto, hein? E ó, eu vou falar a verdade, hein, Bruno? Você pode dar graças a Deus que aquele mano veio pro Cruzeiro, que se veio vai afundar também, hein? Aquilo é um Titanic, hein? A torcida é exatamente essa, né, Juninho? Mas eu falo que se ele viesse pra cá, pelo menos ele tinha saído com alguma base e empreendido melhor de futebol, e hoje seria um melhor técnico. Ele teria passado pela escola. Né? Como passou o Cuca, né, que acabou ajudando vocês, como passou outros. Então, é isso que eu falo. Passa pelo Cruzeiro, a escola e o sujeito se destaca. Aquilo lá eu não quero que passe nem na porta do meu time, credo. Você vai ver, daqui a pouco vocês estão contratando o mano aí. Opa, tô fora. Agora chegou a hora do abraço, hein? O meu abraço hoje é para o doutor Rafael, sempre sintonizado aqui no 10 em Bola. Meu abraço hoje, vai para o meu amigo cruzeirense, né, o Ricardo Morano, que é o nosso, sempre que podemos estamos lá assistindo um jogo lá no JJ, meu abraço. E tricolor também, né? O meu abraço aí tem abraços, né? Meu abraço é para Rafael Nascimento, um flamenguista que falou que ia estar aqui um dia na bancada, Beto, no dia dos Jogos Cariocas aí. Rafael Nascimento, abração para você. A Dani, que trabalha lá no Zé dos Santos. Ó, Dani, abraço para você também. E agora, passando ali em cima, antes de vir gravar o programa, tive com o Joãozinho, Tavinho. Baixinho. Baixinho, pela saco danado. Tavinho, abraço pra você também, filho. E aquele atleticano até de baixo. O atleticano roxo. Ô, Bruno, e o Cruzeiro, segunda partida da rodada do Campeonato Mineiro?
Olha, na realidade, é como nós estávamos falando, o primeiro jogo é sempre muito complicado, né? Hoje o Juninho concorda comigo. No último programa ele não concordou, não, meteu o pau no Cruzeiro, como que faz isso no primeiro jogo. Agora, como ele viu que o primeiro jogo deles foi uma verdadeira vergonha, né? Ele agora concordou que não é primeiro jogo, então nada como um dia após o outro. Mas, sem dúvida nenhuma, já tem uma novidade, o Marcelo Oliveira falou que não vai poupar os titulares mesmo com a Libertadores, deu essa declaração. Acho isso interessante. De certa forma é bom, porque eu vejo aquela última Libertadores do Cruzeiro, como o Cruzeiro acabou poupando pelo Brasileirão, acabou ficando muito mal no Brasileirão. Eu acho que, na realidade, não tem que poupar mesmo, não. Eu até queria poupar, mas não... E hoje o Cruzeiro tem um plantel, reservas à altura. Exatamente. Então, se correr algum risco de algum jogador machucar, ele tem reservas à altura para manter o mesmo ritmo. Hoje nós já estamos aí com problema com o Samudio, agora com o Tinga também, né, que também machucou. Deve ficar aí umas 3 semanas. Mas realmente o Cruzeiro hoje talvez seja o único time brasileiro que tem um plantel e tem altura, inclusive com a reserva, né, com o time reserva. Existe, entra e pode substituir muito bem. Talvez seja o único brasileiro que tem hoje esse plantel, né? O ano passado foi isso, claramente, e hoje ainda eu acredito que é o único time brasileiro que mantém. Então, acredito que o Cruzeiro vai fazer bonito em todas as competições. O Galo também tem um plantel bom, né? Tem um plantel bom, inclusive a gente perdeu um jogador aí esses dias atrás, né? O Luan, né? Que é uma cirurgia que ele fez, né? Mas assim, o Atlético também tem um bom plantel. A gente vê assim, o tal do Samudio aí, será que é parente da Elise Samudio, Beto? Aquela cuidado que o Bruno, eu vi na reportagem ali do jornal, que o Bruno tá querendo sair da cadeia. Se pegar o Samudio aí, mata também. O Bruno é matador de Samudio, hein? Você já viu isso, hein? Cuidado. Aí, mas o Samudio já chegou quebrado aí, né, Bruno? Mas eu acho que isso aí é o excesso dos jogadores, né, Beto? Às vezes a gente critica muito aqui na bancada, que a série foi longa e tudo, mas os jogadores também é um ser humano, está sujeito a entorses, problemas musculares. E hoje tem os dois times de Minas, né? Tem esse ano uma programação extensa, né? Extensa, sem descanso. Se já é complicado. Campeonato Mineiro, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, né? Exatamente. E um dos dois, se ganhar, tem o Campeonato Mundial. Pois é. Então, esse ano é um ano pesado, É um ano que vai ter que ter um plantel muito bom, né, Bruno? Em respeito de jogadores, assim, muito bons substitutos. Por isso, inclusive, eu achei que o Atlético contratou pouco esse ano. Eu não sei se ainda vem alguma contratação para o Atlético, e a contratação vai pelo ano, vai estendendo até abril, que pode ser contratado pelo Brasileirão, né? E outro assunto que eu quero abordar aqui com vocês é, até dia 20 tem que sair a tabela do Campeonato Brasileiro. E já os juristas, ontem nos principais jornais, nos sites, né, já admite que a única solução vai ser parar o campeonato ou a CBF aumentar o número de participantes no Campeonato Brasileiro. Só não entendi porque eles estão falando em 24 participantes. Por que não, então, se for aumentar, por que não os 22, que é onde está o problema? Mas aí, no caso, me parece que os 4 que foram rebaixados, eles vão permanecer na aí divisão. segura a situação de todo mundo e veja, né? Apesar de tudo de ser uma vergonha, talvez seja a única solução que a CBF encontra para o campeonato não parar. Mas é uma vergonha. Nós temos que acabar com isso. Não, né? Eu acho que, assim, como eu falei, em 2010 o Fluminense foi beneficiado, o Fluminense não tinha nem motivo. Eu até concordo com algumas pessoas do Fluminense, falam assim, mas se fosse qualquer outro time o pessoal ia estar revoltado, porque escalaram errado, isso está na regra. Mas é como eu falo, a regra no Brasil também são duas, né? Existe a lei e existe a regra lá da CBF. O que é superior? É a legislação, o Estatuto do Torcedor é superior. Então, é fato. Teria, só a partir do momento que fosse publicado, é que o time tem a informação. Isso é qualquer processo. Então, é claro, é igual qualquer processo. Então, a partir do Estatuto dos Torcedores foi exigido. Agora, o pessoal do Fluminense está aí, a gente sabe que para o torcida é paixão, etc., mas sem dúvida nenhuma, o Fluminense foi beneficiado em 2010, que era para ter perdido o título se fosse usar o que eles estão querendo usar agora, e na época eles não falaram nada e ninguém comenta sobre isso. Então, por que eles não falam, o título de 2010 também não é nosso, já que nós queremos permanecer na primeira divisão agora? Porque o caso é idêntico. É ridículo. É 2 pesos, 2 medidas, de acordo com a necessidade e com o interesse. Eu só tenho um resumo disso tudo, Beto. Vergonha. A CBF é uma vergonha nacional, tá? Porque não consegue nem manter a lei.
Só isso que eu tenho a dizer. Eu não vou nem falar mais nada sobre o Fluminense e tudo, que hoje quem está vendo aí, né, quem sabe do Campeonato Brasileiro, a situação de hoje é o Flamengo na segunda divisão. Exato. Não é? Então você vê o seguinte, eu não sou Flamengo, pelo contrário, detesto o time Flamengo e tudo, mas está lá na segunda divisão. Então é muita bagunça falando que Portuguesa foi beneficiada com dinheiro, pagou, que fez. Ô, gente, isso aí é resumido, igual eu falei, vergonha. Agora o Ministério Público de São Paulo já viu, né? Que agora já estão criando uma outra situação, como alguém da Portuguesa tivesse recebido algum dinheiro para não falar que o jogador estava suspenso, porque isso podia criar uma situação favorável ao Fluminense. Então hoje a situação é complicadíssima, realmente é complicadíssima. É feia, né, Bruno? Isso é o fim pro futebol. E né? O futebol no Brasil tá incrível. Você vê a questão da Copa aí, alguns estádios que não... Inclusive, ontem foi sondado, a FIFA sondou o Grêmio, a arena do Grêmio pode ser alternativa se a arena lá de Pernambuco não ficar pronta. E não vai ficar, né? Realmente, Roberto, você vê o seguinte, é a roubalheira, né, sem fim, que eu acho que isso aí... É de Curitiba, né, Roberto? Na verdade, é de Curitiba, que é uma verdadeira vergonha também. Não vai ficar, possivelmente... Você viu que ele falou não ficar pronto, o plano B da FIFA é a arena lá do Grêmio. Aí seriam duas arenas em Porto Alegre. Foi falado até a questão de estar mais atrasado que a Copa da África do Sul. Só que na África do Sul tinha dinheiro para jogar. Aqui não, né, gente? Aqui o negócio é só roubalheira mesmo. Mas essa questão do futebol brasileiro é meio complicado mesmo. Eu lembro se eu não me engano, no campeonato de 1985, quando o Atlético Mineiro ficou em último lugar dos 32 clubes. Né? Descobriu isso? Último lugar. Eu me lembro muito bem que a CBF, na época, arrumou uma confusão que os times que faziam parte lá do grupo dos 13 e tal, eram incaíveis. Então o Atlético Mineiro, que ficou em 32º lugar, o último colocado no brasileiro de 32 times, ele acabou com aquela julgada toda, foi para 20º lugar com menos pontos que o 32º. Então a CBF sempre arrumando rolo, arrumando uma confusão para beneficiar alguns times. É complicado, é um futebol que nós temos que melhorar muito. Ainda bem, né, que hoje ainda nós já temos um instituto do realmente os times que caem para a segunda divisão, que até pouco tempo também era uma confusão isso no Brasil, e quem fez que o Brasil realmente assumisse isso, fizesse isso, foi a própria FIFA, que falou, não, tem que ter segunda divisão, tem que ter a queda e tal, e começou a fazer, mas nós ainda temos que moralizar muito o futebol brasileiro. É bom jogar a segunda divisão, Juninho? Roberto. Eu acredito que é porque eles conseguiram colocar tanta gente em campo, acredito que deve ser, o Atlético gostou. Foi a maior torcida, né? Foi a maior presença de público em campeonato da segunda divisão, foi a participação do Atlético. Com certeza, Beto. Não é bom jogar a segunda divisão, não, como ninguém joga, como ninguém gosta. Você vê assim que custou caro pro Cruzeiro, né? Custou um Ronaldinho Gaúcho às vezes aí, né? Pro Cruzeiro não cair pra segunda divisão também, que a gente teve que ajudar o Cruzeiro pra não ir pra segundona, né? Como? Ajudar? Tomou uns 6-1. Tomou 6-1. Podia tomar até de 12, rapaz. O que vocês pagaram foi caro, rapaz. Olha aí, ó. O pagamento não foi barato, não. Podia tomar até de 12. O negócio, o Atlético tinha que ter dado moral pra sua torcida e julgado aquele timeco ali pra baixo. Que aí parava essa coisa. Que sabe o que acontece? O Cruzeiro é assim. Não, nós temos 2 Libertadores, temos figurinha do Zorro autografada, Playboy da Xuxa pelada, que tudo a mais. Só isso que o Cruzeiro tem a mais. Mas eles esquecem que isso aí é uma bobagem danada. Parece até gravado. Já viu aqueles guias turísticos? Você chega, vai perguntar alguma coisa, ele vai falando. Que isso aqui é a Torre Eiffel, tal, daqui, dali. Se você destona ele já perdeu o rumo da história, não sabe mais nada que está falando. Parece que é um gravador. É igual o Cruzeiro, quando o Atlético foi campeão da Libertadores. Mas o Cruzeiro tem 2 Libertadores, uma Supercopa, uma Campeonato Brasileiro, blá, blá, blá. Parece até aquelas fitas de camelô. Embolando. Ô, Juninho, isso nem se discute, Juninho. Não lamenta-se. Não se discute. Lamenta-se. A questão de futebol, de o que é um time e o outro, não tem discussão. Isso é fato, não tem discussão. Nossa né? Senhora, o Cruzeiro é absolutamente superior, né? À toa que é conhecido como o maior de Minas, né? Não, maior de Minas é o Galo. Então, assim, não é porque é maior de Minas em título, maior de Minas em torcida, maior de Minas em absolutamente tudo. Isso não tem discussão. Quanto a futebol, quanto a fatos, a evidências, não tem o que contestar. Não tem o que contestar, Juninho. Né? O fato é esse. Agora, realmente, vocês têm uma disputa muito grande pelo segundo lugar. E como eu já falei que vocês são muito felizes com o terceirão, vocês são muito... Nos últimos anos, vocês foram os terceiros também. E agora eu tenho que mandar um abraço pro meu amigo Rony, que me lembrou de uma música aí do
uma música que fala mesmo, sou terceiro, achei que é a cara do Atlético aquela música, né? Que a música, se eu não me engano, é do Traje a Rigor, e que é o terceiro, depois eu fui até buscar essa música que vocês vão lembrar muito. E vocês foram nos últimos 40 anos o terceiro time de Minas. E eu quero lembrar bem, vocês agora estão com esse discurso que é Libertadores, mas o próprio presidente de vocês, até o ano retrasado, ele falava que a Libertadores era uma copinha sem importância. Agora ele faz declaração que é o maior título do Atlético. O que é que mudou? Por que Calil mudou tanto de opinião em tão pouco tempo? E para o Juninho aqui, a Copinha de São Paulo, vocês ficaram em terceiro lugar também. Terceiro no Mundial, terceiro de Minas, terceiro no Mundial, terceiro de Minas? Não, o América tá. Qual Minas que agora não, agora vocês melhoraram. Pelo que eu sei, o único jogo que a Mariada perdeu lá foi o nosso. E que custou o título, com né? Com aquele empate, parece que você está em terceiro também. O empate de ontem. Então vocês adoram, vocês adoram. Estamos em quinto. Não, porque realmente eu digo isso. Não, quem está em terceiro é o Cruzeiro. Eu digo isso, um abraço pro Marcelo Americano aqui, que o Beto eu tive com ele ontem, que vai convidar aqui para estar fazendo um programa conosco. Mas eu até perguntei ao Marcelo, se é o último americano virgem. O último americano virgem. Marcelão, hein? Um abraço, Marcelão. Ele vai estar aí conosco também, acredito, qualquer dia desse. E o Zé Bode também vai vir aqui para o Flamengo, hein? Então, grande figura também, né? Tem que chamar os botafoguenses. Inclusive o Zé Bode... Conheço o Marcelo aqui da Estilo, o Rafael da Serrano, o doutor Renato Mauro, que é um botafoguense nato também, né? O Zé Bode, só para rapidamente, um abraço para o nosso amigo Milton Alencar aí, que vai estar levando para o Zé Bode esses dias o material todo que ele preparou aqui sobre o jogo, o campeonato lá do segundo time do Juninho aí, do Flamengo. Pelo amor de Deus. E o Flávio está lá apresentando o material. Um abraço, Juninho, muito obrigado. Um abraço, Betão, boa noite. Pessoal da Rede Real, olha a promoção da camisa aí, hein, gente? Isso aí, 10embola, @gmail.com, coloca lá Cruzeiro, o endereço e tal, para poder participar. Endereço, telefone, Galo. Isso aí, Cruzeiro aí. Então tá, boa noite. A gente volta segunda-feira, neste mesmo horário aqui, com 10 em bola. Um abraço, torcedor.